Então, vamos começar. Eu leio um pouquinho antes, aqui. Ele diz aqui: ouvimos com frequência pessoas exclamarem petulantemente: eu não posso pensar em 100 coisas ao mesmo tempo. Na realidade, era exatamente isso que estavam fazendo e que lhes causou o aborrecimento de que se queixam. As pessoas vivem pensando constantemente em 100 coisas diferentes daquela que têm em mãos. Todo êxito é alcançado através da concentração persistente no objetivo desejado. Isto é algo que o aspirante à vida superior deve aprender positivamente. Entendeu? Então, é a tal coisa, né? O desperdício de energia é imenso. A pessoa querer fazer várias coisas ao mesmo tempo, ou pensar várias coisas ao mesmo tempo, quer dizer, indica o quê? Que não tem concentração. O indivíduo não está concentrado. E o sucesso é da concentração, numa coisa só. Depois você faz outra. O sucesso é justamente essa concentração, entendeu? Então, é o que ele diz aqui, né? Com frequência a gente ouve a pessoa dizer que não posso pensar em 100 coisas ao mesmo tempo. Mas, na realidade, é isso que elas estão fazendo. Pensando em 100 coisas ao mesmo tempo. Aí, desperdiça toda a energia, não há concentração e, por consequência, ele não consegue realizar o que deseja. Isto é algo que o aspirante à vida superior deve aprender positivamente. Não há outro caminho. A princípio, se achará pensando em tudo quanto há debaixo do sol, ao invés de pensar no ideal sobre o qual tenha decidido concentrar-se. Mas isso não deve desanimá-lo. Com o tempo, verá que já é mais fácil cerrar os sentidos e manter firmemente os pensamentos. É persistência, persistência e sempre persistência, e vencerá por fim. Sem ela, entretanto, não pode esperar resultado algum, sem a concentração. Entendeu? Por isso que a pessoa passa a vida todinha, não consegue realizar nada, entendeu? E diz: puxa, eu não tive sorte, isso aqui é uma vida miserável e tal, mas a pessoa nunca se concentrou em nada. Tem que se concentrar, né? Lógico que precisa também da fé, claro, da força de vontade para poder ele persistir nessa concentração. O campo, quando a gente mexe, tudo é energia, tem um campo. Tudo é energia. Quando a gente... E nós temos que sair do lugar, mesmo que aquilo seja sair da zona do conforto, ultrapassar as barreiras, dar o primeiro passo. E quando a gente está sempre caminhando, é como estar morrendo afogado. Se a gente fica naquele lugar, acaba que afoga. Mas se a gente vai persistindo, vai, o campo, tudo flui. Exatamente. É isso aí. Ultimamente eu vejo, depois de conversa que eu fui para São Paulo, assim, tudo está resolvido. Tudo. Então, quando menos a gente espera, surge. Exato. Então, a gente tem que... Você tem que persistir. E não nem haver... pensar no passado nem no futuro. Tá ali. No presente. Ficar. Isso aí. Aí o campo, ele flui. Tem uma força. Exatamente. Imensa. Não, porque tudo já existe, né? No universo já existe tudo. Agora, como é que ele chega a você? Com o merecimento, mas você tem que ter aquela concentração. E fazer. O que está fazendo quando você não está. Ele está em torno de você. Tudo está em torno de você. É sintonizar. É sintonizar.
haver a sintonização. Agora, até essa sintonia que tudo já existe, como o senhor disse. Isso. Mas e a gente não é para a gente estar imaginando como deve ser, nem ditando como vai ser. Porque já está observando. Está observando, é o horário vigiado da Bíblia. Você tá... Ele já está pronto, exatamente. É isso. Aí tem a influência planetária, que canaliza, mas se você não estiver preparado... E agradecer. Agradecer por tudo, porque acontece algo aqui que é assim, uma bomba. Mas aí a gente agradece, que não vai ter mais o que fazer, que já vai explodir mesmo. Aí a gente percebe que aquela explosão era necessária para suavizar. Aí vai. Exatamente. É a gratidão, né? É a gratidão. Tem que agradecer tudo. Exatamente. Aí, é justamente o que ele está dizendo. Né? Isso é algo que o aspirante à vida superior deve aprender positivamente. Não há outro caminho. A princípio, se achará pensando em tudo quanto há debaixo do sol, ao invés de pensar no ideal, sobre o que tenha decidido concentrar-se. Mas isso não deve desanimá-lo. Com o tempo, verá que já é mais fácil cerrar os sentidos e manter firmemente os pensamentos. Aí vem persistência e persistência, sempre persistência. E vemos por fim, e vencerá por fim. Sem essa persistência, entretanto, não pode esperar resultado algum. Não será de nenhuma utilidade fazer os exercícios 2 ou 3 manhãs ou semanas e deixar de fazê-los por outro tanto tempo. Para serem eficazes, devem ser praticados fiel e ininterruptamente todas as manhãs. Porque a pessoa fazer... O indivíduo diz, não, eu fiz um jejum. Mas na vida toda fez um jejum. Ele aconselha você fazer... Claro, você fazia até meio-dia. Numa lua nova ou lua cheia, fazia até meio-dia. Depois, então, você começa a estender mais. Aí faz começa a fazer o dia todo. Numa lua nova, começa a fazer o jejum o dia todo. Então vai comer no outro dia. Só água. Só água. A água não tem problema. Entendeu? Mas a pessoa diz, eu fiz um jejum na vida toda, aí não adianta. Esse jejum viria para quê? Para limpeza, purificação? Para a limpeza do corpo e a parte psíquica também. Limpar a parte psíquica, corpo vital, certo? Aumenta a energia também, porque o corpo vital, ele descansa, enquanto você está fazendo jejum, o corpo vital está descansando. Porque com a alimentação, o corpo vital tem que trabalhar também. Na energia etérica, né, por conta da alimentação. Então, no jejum, você aumenta muito a energia, porque ele não tem trabalho da alimentação. Então, aqui, sim, persistência e vencerá por fim. Sem ela, entretanto, não pode esperar resultado algum. Não será de nenhuma utilidade, sim, fazer que a vida. Fazer o exercício uma vez e escolha-se qualquer assunto de acordo com o temperamento e condições do aspirante, contanto que seja puro e consiga elevar a mente em sua tendência. Uns concentram-se em Cristo, outros que tenham predileção por flores encontrarão mais facilidade tomando-as como assunto da concentração. Certo, pode ser várias coisas. O que interessa é você fazer uma concentração, certo? E principalmente
se concentrar no que você deseja, que você quer. Mas, para início, você concentra numa rosa, numa flor, concentra em Cristo, qualquer coisa, para iniciar. Mas depois você tem que se concentrar no seu ideal, no que você quer. O objeto em si pouco importa, mas qualquer que seja, precisa ser imaginado vivente em todos os pormenores. Se for o Cristo, devemos imaginar um Cristo real, movendo-se, vida em seus olhos, movendo-se, vida em seus olhos, e uma expressão não petrificada ou morta. É um Cristo vivo, né? Você tem que se concentra numa imagem e fica naquela imagem. É interessante você se concentrar num Cristo vivo. Entendeu? Pode ser também, para começar, você pode concentrar numa imagem fixa, tudo bem. Mas depois você vai ter que se concentrar num Cristo vivo. Entendeu? Vida em seus olhos, uma expressão não petrificada ou morta. Devemos, enfim, construir um ideal vivente, não uma estátua. Se for uma flor, imaginemos que plantamos a semente no solo, fixando bem a nossa mente sobre ela. Observemos a seguir o seu desenvolvimento ao deitar raízes que penetram na terra em forma de espiral. Vai acompanhando, certo? O desenvolvimento daquela planta. Você vai acompanhando o desenvolvimento dela na concentração. Lógico, no início você tem que fazer rudimentar mesmo, tudo bem. Mas depois você vai ter que fazer a concentração, você plantando a semente crescendo, as raízes, depois aquela semente dá aquela planta, aí dá o fruto, como você faz também com o Cristo, também. Entendeu? Em forma final. Das raízes principais, vejamos sair miríades de pequenas raízes ramificando-se em todas as direções. Então, o caule começa a surgir, rompendo a superfície da terra, aparecendo como uma pequenina haste verde, cresce mais, surge um botão e dois pequenos raminhos brotam do talo, continua crescendo, outro jogo de raminhos aparece e desse brota pedúnculos com folhinhas, surge um botão na ponta que cresce até abrir-se, dele surgindo uma formosa rosa vermelha por entre o verde das folhas. Tudo isso aí você tem que estar atento. Tem aquelas folhas verdes, aí dentro delas está aquela rosa vermelha, tudo isso você tem que visualizar na concentração. Não é só concentra naquela rosa, não, tem que fazer toda a caminhada. Certo? O caule, aquelas folhas verdes, daqui a pouco surge o botão. Uma caminhada importantíssima para você ir desenvolvendo a clarividência também. Isso todos os dias? Se puder fazer todos os dias, melhor. Aí, no mínimo, quanto tempo? Assim, uns 10 minutos ou mais? Não, no início mesmo é rápido, né? Mas com o tempo você vai chegar ao ponto de até se desdobrar naquela concentração.
Então não tem tempo determinado. Então seria o Cristo vivo Isso. ou uma planta? É outra coisa qualquer. Não é só que você achar melhor. Só que com o tempo você vai desenvolvendo todo o processo. Se for uma planta, você vai acompanhando. Você planta aquela semente, aí vai vendo ela crescer, daqui a pouco as folhas, daqui a pouco o fruto, aí você vê aquele fruto entre aquelas folhas, como se fosse a coisa, como se você estivesse vendo aquela planta, ou o Cristo, ou outra coisa qualquer. Porque isso aí é uma concentração que vai desenvolver a sua espiritualidade também, essa concentração. Você vai conseguir realizar o que você deseja, mas também você vai desenvolver a clarividência, você vai chegar até a sair do corpo. Começa aí, né? Começa lento. Esse pedir, seu José, o que a gente deseja. Sim. Eu fico em dúvida nesse, assim, porque às vezes a gente pode pedir algo que não seja legal para a gente, ou assim. Tem isso também, né? Ultimamente eu não... Mas se a pessoa deseja uma coisa determinada, a saúde, né? A sua saúde, por exemplo. Porque aí é algo... Não digo você se concentrar para realizar qualquer coisa mundana. Não, aí não. Mas uma concentração para você realizar uma coisa justa, uma coisa que você precisa, ou a saúde, ou a saúde de alguém, de alguma pessoa também. Entendeu? É a concentração. Até você chegar ao ponto de desenvolver a sua capacidade espiritual. Que aí você não precisa mais concentrar. Não precisa mais, é só você, com aquela capacidade que você adquiriu, com pouco tempo você realiza, chega a realizar. Porque vai desenvolver a sua espiritualidade, né? Aqui tinha gente que fazia coisas incríveis aqui. Chegava gente na porta dele, gente amarrado. E as pessoas segurando, porque era uma coisa incrível, as entidades. Aí quando chegava lá, ele mandava soltar tudo. Pode soltar a pessoa. Não. Quer dizer, a pessoa vai indo e vai chegando. Agora tem que ter persistência, né? Não pode fazer uma vez na vida. É justamente que ele está falando aqui sobre isso, né? A árvore crescendo, na ponta cresce até abrir-se, dele surgindo uma formosa rosa vermelha, por entre umas folhas verdes. Esta continua a desabrochar, exalando delicioso perfume que sentimos perfeitamente, como se chegasse até nós, trazido pela balsâmica brisa estival que balança suavemente a bela criação ante nossos olhos mentais. Só quando imaginamos do modo acima descrito, sem sombras, vaga, mas clara e distintamente, é que penetramos no espírito da concentração. Exatamente. Porque aí você vai ver a diferença de quando você começou e depois de um certo tempo, como é que está. É o espírito da concentração. Não é uma simples concentração fria. Ela já passa a ser viva. Né? É o espírito da concentração. Os que têm viajado pela Índia falam-nos de faquires que mostram uma semente
plantam-na e a planta cresce rapidamente ante os olhos atônitos das testemunhas, produzindo frutos que o viajante pode até provar o fruto. É muita concentração, viu? É brincadeira. Recomendamos-nos ao caso em que os membros de uma comissão científica viram essas coisas maravilhosas com seus próprios olhos e sob condições tais que toda a prestidigitação era impossível, mas as fotografias obtidas enquanto se efetuavam as experiências nada mostraram de extraordinário. Nem havia a menor impressão nas chapas sensíveis, pois não existiam objetos materiais concretos. Quer dizer, não era a fruta que ele plantava aquela semente na frente da pessoa. E a pessoa via a planta crescer e dar fruto, e ele experimentava o fruto. Era tudo na imaginação. O poder da concentração dele, ele fazia a pessoa ver tudo isso. Quer dizer, a planta não estava crescendo de jeito nenhum, nem estava dando fruto. Ele que incutia, através da concentração dele, ele incutia na mente do observador. E a pessoa via. A planta via até o fruto. Chegava até experimentar. É a concentração, né? É tanto que eles batiam a fotografia, mas não saía nada. Na fotografia não saía nada. Porque não existia, era só na mente, era só ele incutia na mente da outra pessoa. E a pessoa via. Também isso aqui. As imagens produzidas pelo aspirante serão a princípio obscuras e de fraca semelhança. Mas depois, pela concentração, poderá evocar imagens mais reais e viventes do que as coisas do mundo físico. Quando o aspirante estiver apto a formar tais imagens e já conseguindo manter a mente sobre as imagens assim criadas, poderá tentar o desaparecimento súbito da imagem, mantendo a mente firme, sem pensamento algum, esperando o que possa surgir nesse vazio. Essa já é outra prática. Quando você está assim concentrado numa flor ou no Cristo, certo? Ali já bem absorto, já vivendo aquilo ali, aquela imagem, uma imagem viva. Aí você, num segundo, você corta tudo e deixa a mente vazia, completamente vazia. Aí você presta atenção o que vai aparecer. Tem que deixar a mente vazia. Aí vai aparecer alguma coisa. Entendeu? São práticas importantes, né? Para a pessoa ir desenvolvendo. Isso aí. Clarividência, intuição. Porque com essas práticas todas ele está mexendo também com a pineal, a pituitária. Está mexendo com todos esses chakras também. As imagens produzidas pelo aspirante serão, a princípio, obscuras e de fraca semelhança, mas depois, pela concentração, poderá evocar imagens mais reais e viventes do que as coisas do mundo físico. Quando o aspirante estiver apto a formar tais imagens e já conseguido manter a mente sobre as imagens assim criadas, poderá tentar o desaparecimento súbito da imagem, mantendo a mente firme, sem pensamento algum, esperando o que possa surgir nesse vazio.
Talvez nada apareça durante muito tempo, mas o aspirante deve ter o cuidado de não criar visões por si mesmo. Tem que deixar a mente vazia mesmo, sem criar nada, entendeu? Se a prática for seguida fiel e pacientemente todas as manhãs, chegará o dia em que, no momento que faça desaparecer a imagem, o mundo do desejo, que é o mundo astral, que o rodeia, abre-se-á aos seus olhos internos como num relâmpago. A princípio pode não ser mais do que um mero vislumbre, contudo, não deixa de ser um sinal daquilo que virá mais tarde, sempre que eu deseje. Importantíssimo, né? Essa lição que a gente não deve deixar de ler em casa, né? A concentração. Concentração, que aqui é a página 350. Mas é bom começar aqui. Como os veículos internos são construídos. Como os veículos internos são construídos. Certo? Já da página 340. Pronto, aí a concentração já ele terminou. Agora aí vem a meditação. Depois vem a observação. Certo? Depois vem o discernimento. Depois vem a contemplação. Depois a adoração. E aí termina com a adoração. Certo? Então, foi justamente, começou com a concentração, né? Começou aqui, como os veículos internos são construídos. Aí vem concentração, meditação, observação, por aí vai. Vamos fazer a concentração. Depois a gente pode seguir aqui, né? Meditação, né? Observação. Exatamente. Então, não sei. Vou apagar aí. Estabeleçam a ligação permanente. Estabeleçam a ligação permanente Com a corrente espiritual da fraternidade. com a corrente espiritual da fraternidade. Ofereço ao nosso ideal coletivo. Ofereça ao nosso ideal coletivo A minha vontade sincera. a minha vontade sincera E o meu desejo de irmão. e o meu desejo de irmão. Que todos os nossos irmãos. Que todos os nossos irmãos Recebam da nossa corrente. recebam da nossa corrente O apoio. A firmeza. E a confiança de que necessitam. e a confiança que eles necessitam. Que todos fortifiquem a sua vontade. Que todos fortifiquem a sua vontade Para vencer o egoísmo. para vencer o egoísmo, As fraquezas. as fraquezas E a superstição. e a superstição. Que todos se tornem dignos. Que todos se tornem dignos Do entendimento espiritual. do entendimento espiritual E da paz permanente. e da paz permanente. Que a nossa corrente coletiva. Que a nossa corrente coletiva Afaste de nosso meio. afaste do nosso meio As más intenções. as más intenções E transforme os corações. e transforme os corações. Que
que tenhamos sempre todos os meios necessários para a manutenção e desenvolvimento da fraternidade. Quem tiver algum nome pode dizer. Infinito Espírito do Bem. Infinito Espírito do Bem. Oceano de energia e de vida. Oceano de energia e de vida. Em que vivemos. Em que vivemos. Nos movemos. Nos movemos. E temos a nossa existência. E temos a nossa existência. Permita que sintamos vivamente. Permita que sintamos vivamente a atuação poderosa através do nosso ser, dos nossos órgãos, do nosso sangue, dos nossos músculos, de todo o nosso organismo. Desenvolve em nós a consciência da tua realidade. Como um grande oceano de energia. De saúde e de harmonia. Que nos rodeia e interpenetra a todos. E de onde abrimos constantemente. A vida e a inteligência. Todo o poder de que dispomos. Como centros de consciência. Nesse oceano de energia e de saúde. Abrimos a nossa mente. A tua divina influência. Para que sejam eliminadas. E afastadas de nós. As vibrações dissolventes. Desarmoniosas e inferiores. Desenvolve eterno espírito. A nossa mente espiritual. Por meio da qual nós te conhecemos. Aumenta a nossa firmeza. A confiança e a estabilidade. Para que possamos agir sempre bem. Afastando de nossa mente os pensamentos de medo, de fraqueza e de desânimo. Flui energia divina. Com tua força curadora. Através dos nossos corpos. De todos os nossos órgãos. Enchendo de vida e de forças. De saúde e de harmonia. Assim seja. No princípio era o Verbo. E o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele. E sem Ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida. E a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas. E as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus. Cujo nome era João. Este veio para testemunho. Para que testificasse da luz. Para que todos crescem por ele. Não era ele a luz. Mas para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira. Que alumia todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo. O mundo foi feito por ele. E o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu.
E os seus não receberam. E os seus não receberam. Mas a todos quantos receberam, Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, nem da vontade do varão, mas de Deus. mas de Deus. E o Verbo se fez carne E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e habitou entre nós. e vimos a sua glória, E vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. cheio de graça e de verdade. Nós que estamos nos céus, Santificado seja o teu nome, santificado seja o teu nome. venha a nós o teu reino, Venha a nós o teu reino. seja feita a tua vontade, Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, Não nos deixes cair em tentação. livra-nos do mal, Livra-nos do mal, pois a ti pertence o poder, pois a ti pertence o poder, a justiça a justiça e a misericórdia para sempre. e a misericórdia para sempre. E as rosas floresçam sobre a vossa cruz. E também sobre a vossa. Nossa, José, lembra que o senhor falou de uma mulher que ia surgir? E eu fiquei apavorada, eu disse, como é que o menino vai me surgir com uma mulher, daqui a pouco do jeito que ele está. Mas eu não entendia, não tem que eu vim aqui? Eu lembro. Aí que a mulher era exatamente